Boa noite. Iniciando, fechando os olhos, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nosso Mestre, que para todos nós, que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, de todos os momentos, abençoe os nossos corações e que possamos sentir a sua paz a nos envolver e criar a ambiência necessária aqui para todos nós e que possamos recolher as inspirações do mais alto e que saiamos mais conscientes do nosso compromisso com o bem, com o amor e principalmente com a paz. E que assim seja. E assim será. Então, feliz por estar aqui nessa quinta-feira à noite para a gente refletir alguns minutos sobre um tema que o título é Renovação, que é deste livro aqui, que temos na nossa biblioteca, Roteiro, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É um texto que a gente poderia ficar horas e dias até tirando várias reflexões. E devido ao nosso tempo curto, eu trouxe apenas 2 parágrafos e que a gente possa fazer reflexão de um deles, referente a esses 2. E o texto fala o seguinte: a humanidade atual, em seu aspecto coletivo, considerada mentalmente, ainda é floresta escura, povoada de monstruosidades. Se nos fundamentos evolutivos da organização planetária encontramos os animais pré-históricos, oferecendo a predominância do peso e da ferocidade sobre quaisquer outros característicos, nos alicerces da civilização do espírito, ainda perseveram os grandes monstros do pensamento, constituídos por energias fluídicas, emanadas dos centros de inteligência que lhes oferecem origem. Temos assim, dominando ainda a formação sentimental do mundo, os mamutes da ignorância, os megatérios da usura e os iguanodontes da vaidade, ou os dinossauros da vingança, da barbárie, da inveja ou da ira. Então, estes são os 2 parágrafos que eu trouxe para nossa reflexão de um deles. E aí, eu peguei o segundo, onde ele fala a respeito dos animais ali, né? E alguns animais a gente já tem noção, já viu a imagem, né? Referente à pré-história. Outros eu ainda tive que até procurar ajuda, porque eu não me veio em mente a imagem. Então, eu trouxe aqui para a gente visualizar quem são. E aí o texto ele fala ali dos mamutes da ignorância, né? E aí eu fui lá procurar o que era mamute. Até eu acho que todo mundo tem em mente, né, como é que eram. Então eram animais grandes, pesados, cobertos de pelos, viviam em climas gelados e eles foram extintos há milênios de anos. Eles eram pesados, eles eram lentos e viveram numa era primitiva. E a imagem, então, que o texto nos traz do mamute da ignorância, ele representa aquelas ideias e comportamentos antigos. Aqueles comportamentos pesados, resistentes à mudança, que habituam ainda no campo mental da humanidade e às vezes até em muitos de nós. São formas de pensar que já deveriam ter sido extirpadas, não deveriam mais existir hoje, mas ainda existem. E essa ignorância não é a falta de conhecimento intelectual, porque de certa forma todo mundo adquire, mas a ignorância moral, o desconhecimento
do amor, das leis do amor, das leis da caridade e principalmente da compaixão. E aí, na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona: qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos respondem: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Então, os próprios espíritos já responderam que a gente sempre avança de forma intelectual, a gente sempre aprende alguma coisa. E a ignorância espiritual, ela nos mantém adormecido e faz com que a gente tenha hábitos repetidos, ou melhor, repetitivos, defensivos e muitas vezes cruéis. E esses atos cruéis, muitas vezes, travestidos de normalidade. A violência é uma delas. A gente não pode normalizar a violência, né? Nem com palavras, muito menos com atos. E muitos mamutes, né? Eles vivem ainda no nosso cotidiano, esses monstros. E aí a gente também está falando do preconceito, também está falando do materialismo, também está falando da indiferença, da dor alheia, a gente está falando da violência. Quando a gente fala desses mamutes, é tudo isso. Superar, então, esse mamute é acender a luz, é se energizar de Deus dentro de si, é sair dessa dureza, dessa violência ou dessa ignorância para a luz, abrir espaço para a sabedoria de Deus, porque onde há Deus não tem como haver violência, não tem como haver desamor. Para a sabedoria do Cristo, que não impõe, ela é doce, ela é leve, ela é suave. E quando eu escolho aprender com humildade a mudar esses pensamentos que ainda temos, esse mamute aqui, o mamute da ignorância, ele vai desaparecendo, né? Ele vai substituindo, né? Os nossos atos substituem esses monstros. E a outra palavra utilizada ali, ou outro animal, foi os megatérios da usura. Esse sim eu já não tinha em mente o que era, eu tive que procurar, né? E os megatérios, então, também são animais pré-históricos, né? Pelo que a gente vê, gigantes, extintos também há milhares de anos. E normalmente esse termo ele se refere a essas figuras colossais, né? De novo, grandes, pesados, lentos e primitivos. A usura é o apego desmedido, principalmente pelas questões materiais. E a usura, ela também está falando das práticas financeiras injustas, exploratórias, tá? Ou seja, esses grandes vícios, os megatérios da usura, está falando dos grandes vícios, que também são posturas que muitos de nós carregamos, que aí está falando da ganância, está falando do materialismo, está falando das injustiças, às vezes, sobre o outro, né, de forma financeira, que também é uma força arcaica, atrasada. Às vezes a pessoa que quer explorar o trabalho do outro, né, para conseguir algum ganho. Então, os megatérios da usura são vestígios do passado, porque a gente está em evolução, né? Então, são vestígios que já não deveriam mais existir, que já deveriam ter sido substituídos por comportamentos melhores. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, tem um texto que fala o seguinte: não se pode servir a Deus e a Mamon.
Somos advertidos sobre os perigos da avareza, sobre os perigos de sermos egoístas ou muitos apegados aos bens terrenos. E o texto fala, tem uma frase que é o seguinte: o homem só possui em plena propriedade aquilo que pode levar deste mundo. E sabemos que não levaremos nosso dinheiro, nossa casa, nosso carro, não levaremos as nossas posses, né? Então, os megatérios da usura são esses instintos inferiores do campo do egoísmo que impede o ser humano de evoluir. Superar esses megatérios da usura é a gente substituir o apego pelo desapego. Como é que a gente faz isso? Às vezes a gente começa devagarinho, né? Talvez o quanto somos apegados aos nossos bens terrenos é partir para partilha, para generosidade. Quando escolho aprender com humildade, ou seja, quando nós aprendemos, procuramos aprender, de novo esse monstro ele vai desaparecendo. Quando eu abro mão da posse, quando eu abro mão do ter desmedido, ele vai desaparecendo. O outro monstro que o texto fala são esses, né? Os iguanodontes da vaidade. Iguanodontes, né? Eram da época dos dinossauros. Eles eram herbívoros, conhecido pela sua aparência exótica. Eles eram grandes. Eles eram para a época até pacíficos, mas pelo seu aspecto visual, eles impunham presença. E a vaidade, né? Iguanodonte da vaidade. A vaidade é um sentimento exagerado, uma admiração exagerada por si mesmo, geralmente acompanhado pelo desejo do reconhecimento, de ser reconhecido, de ser valorizado, de receber aplauso. E a expressão também, iguanodontes, né, da vaidade, é uma forma arcaica, né, é um comportamento que não deveria mais existir, principalmente quando a gente valoriza mais a aparência, né, o parecer do que o próprio ser. Aí a gente também tem a questão do ego, os mecanismos do ego que precisam ser superadas. E assim como os iguanodontes tinham a sua forma de defesa, a questão do ego normalmente esconde uma fragilidade, né? Às vezes é uma forma de defesa. O Livro dos Espíritos, na questão 913, ele nos ensina o seguinte. Kardec pergunta aos espíritos: dentre os vícios, qual o mais radical? Temos dito muitas vezes o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis no fundo de todos existe o egoísmo. Tá? Ou seja, o que a gente mais encontra nos nossos seres atuais, em nós, é o egoísmo. São atitudes egoístas, a grande maioria das vezes, né? E lá no livro ainda fala o seguinte, que a vaidade é irmã do orgulho. Ela impede a humildade, o serviço silencioso à modéstia da alma. A vaidade busca o brilho próprio, mas apaga a luz do Cristo entre nós. Ou seja, né, mais uma vez, são formas da gente encontrar ou reacender ou melhorar a luz de Cristo dentro de nós. E vencer os iguanodontes, né, esses monstros da vaidade, é abraçar o caminho. Mas qual o caminho? O caminho da humildade, o caminho de viver de uma maneira simples,
e principalmente uma humildade interior, uma simplicidade, aquela simplicidade que vem de dentro. É deixar de exibir, ou seja, a gente estamos, né, em momentos, espíritos em evolução, e cada vez a gente está mais vistos, né? Como é que a gente às vezes concilia isso no nosso dia a dia? E aí vem aquelas ações simples, né? Quando eu me alegro com a conquista do próximo, quando eu me alegro com o bem-estar do outro de maneira sincera, eu já estou derrubando, ajudando a esse monstro ficar melhor, né? Eu não preciso me achar ou me sentir ou parecer que eu estou melhor que alguém. Então, quando eu vejo alguém que tá legal, pô, isso me alegra, né? Não vou ficar com ciúmes. Vou aplaudir, vou achar legal, né? Isso é de dentro para fora. O outro monstro que tem ali, aí vem os dinossauros, né? E o texto fala do dinossauro da vingança, da barbárie, da inveja ou da ira, né? Aquela cena que eu comentei de violência lá no início é da barbárie, né? Não é uma simples violência. Os dinossauros também, criaturas pré-históricas, pesadas, né? Grandes que dominavam a Terra. E a vingança, a barbárie e a ira são emoções destrutivos que destroem não só a si mesmo, como muitas vezes destroem o outro, que nada mais demonstra que o ser ele está ele é primitivo, né? Ele se ele é um dinossauro, está com um dinossauro, ele está distante, ele tem muito mais a percorrer para conseguir encontrar uma paz interior. São forças emocionais, então, que carregam essa ira, né? Essa ferocidade dentro do ser. E vícios milenares que ainda algumas pessoas não conseguiram extirpar. E o Evangelho, no capítulo 9, que é os bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E o 12, amai os vossos inimigos. Ele nos deixa claro que a vingança é um final certo de uma alma ainda dominada pelo orgulho, pelo instinto. A ira é um veneno que contamina quem sente. Ou seja, é mais do que ficar com raiva, né? A ira ficar com raiva já é um negócio triste, né? A ira é muito pior. A inveja é o desgosto do bem alheio, aquilo que eu comentei antes. Ao invés de eu ficar feliz, não, eu não gostei que o outro tá bem, que o outro tá legal. E isso revela muito a imaturidade do espírito, que está sentindo esse sentimento e ainda precisa evoluir. E a barbárie é a ausência da razão moral. Zero moral. E todos esses sentimentos são resquícios dessa animalidade, do ser lá pré-histórico. E para extinguir, então, esses dinossauros, é trilhar o caminho do perdão, da mansitude, é tentarmos sermos mais mansos, mais humildes, mais calmos, mais tranquilos e mais felizes. E cada vez que eu escolho perdoar, apaziguar, ao invés de revidar, ao invés de gritar ou ao invés de discutir, eu estou diminuindo esse dinossauro, se ele ainda habita dentro de mim. É um exercício diário, né? E renovar-se, então, que é o nosso tema da noite, é o caminho de mudar hábitos. E eu sempre falo que se eu não consigo mudar
3, que eu mude 1, que eu mude meio, né? Já é um começo. Se cada ano eu tentar mudar 1, se eu viver 50, 100 anos, já vou ter conseguido evoluir alguma coisa. E uma coisa é certa, eu posso ser melhor. Cada um de nós podemos e devemos ser melhores. E a ignorância, essas criaturas que habitam na sombra e que nos distanciam de Deus, é um sentimento que, se a gente sente, é sinal que a gente ainda está muito no passado. Então, mais eu tenho que me esforçar para substituir isso. E renovar-se, então, é permitir-se que Cristo, que habita dentro de nós, mas que Ele floresça, que Ele renasça dentro de cada um de nós, todos os dias. Será que hoje, quinta-feira, nós tivemos atitudes que ajudou o Cristo dentro de mim a renovar-se um pouquinho? O que a gente fez hoje de bom? E não como algo distante, tem que ser algo diário, tá? Nós não somos um ser 100% bondoso, lógico, porque senão nós não estaríamos aqui, mas é aquela atitude, por mínima que seja, que eu tenho que mudar, um pouquinho por dia. Não tem um ditado que fala assim, não tenha pressas, mas também não te demores. A gente não sabe, a gente sabe que o tempo que a gente vai ficar aqui é muito curto, embora que às vezes pareça bastante. Então a gente não precisa ir correndo, mas também não dá para demorar tanto para nossa evolução. E o tempo, cada um tem o seu tempo, né? Mas esse tempo, ele exige que a gente tenha coragem. Porque às vezes a gente já ouviu aquele ditado, eu sou assim. Alguém já ouviu essa frase? Eu sou assim, não vou mudar, as pessoas que me aguentem. Né? Tudo bem quando o outro fala, mas não dá para não dá para nós repetir essa frase, né? Porque senão a gente não vai conseguir evoluir. Não, é tipo, eu sou assim, mas eu posso mudar, eu posso ser melhor, posso sim, e vou conseguir. Né? Esse que tem que ser o nosso pensamento. E coragem, portanto, é deixar morrer todos aqueles monstros que a gente viu, e às vezes é difícil, e fazer nascer em você, em mim, em cada um de nós, o ser do amanhã, né? O ser que se aproxima de Deus, o ser que é mais bondoso, ele é mais alegre, ele é mais feliz, ele é mais simpático, ele é mais amoroso, ele é mais bom. É esse ser que a gente precisa chegar. E aquele que aprende, renovação é aprender. Aquele que aprende é porque ele ama, né? Ou quem ama, aprende também, pode ser. E aquele que aprende se renova, né? Porque a gente viu que renovação é aprendizado. Então, se eu amo, eu posso aprender. Se eu aprendo, eu consigo me renovar. E aquele que e se eu consigo me renovar, eu consigo ser um instrumento de paz. Um instrumento de paz na nossa casa, um instrumento de paz no nosso trabalho, um instrumento na nossa comunidade, na nossa família. E isso é um grãozinho de areia? É. Mas já ajuda, tá? Então fica aqui o nosso desafio da gente amar, aprender, se renovar e ser um instrumento de paz, começando pelos nossos lares. Então a gente finaliza, né, o nosso momento de reflexão. Ficamos com esse desafio de renovação e aprendizado. Peço para que fechem os seus olhos, elevem o seu pensamento mais alto
Visualizem a imagem dele, do Criador. E vamos pedir com muita força, com muito amor, que Senhor da vida, divino semeador de luzes e esperanças, aqui estamos nós, almas ainda em transformação, em aprendizado, em terras imperfeitas do nosso coração. Ensina-nos coragem para mudar. Falem, pessoal, eu quero mudar. Dá-nos lucidez para perceber quando o orgulho nos trava, quando a vaidade nos isola e quando a ignorância nos ilude. Que teu amor doce e firme, Jesus, renove os meus pensamentos, renove os meus comportamentos, os meus sentimentos e principalmente os meus caminhos. E que todos nós, ao sairmos daqui, tenhamos adquirido um pouco mais de conhecimento e uma vontade mais firme de sermos melhores com as pessoas que estão principalmente em nosso lar. Porque sabemos, Senhor, que toda renovação verdadeira começa de uma simples escolha, te seguir. Queremos te seguir, Senhor, com muito amor, com muita paz e principalmente com muita renovação. E que assim seja. E assim será.